Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nesta tarde, uma tarde talvez não esperada por alguns aí, né? Mas nesta tarde, neste dia, melhor dizendo, né? E nesse princípio desta tarde, nós queremos hoje lembrar sobre o sofrimento e a crucificação de Jesus Cristo, pois foi muito lembrado essa semana, muito falado no dia de hoje, né, da crucificação de Jesus Cristo. E nós queremos aqui ressaltar, mediante a esta live, a este vídeo, assim como você queira dizer, queremos trazer um pouco a lembrança, né, o significado de tudo isso para nós. Significado esse que Jesus ali, chamado Filho de Deus, ele foi, final dele, ele foi ser crucificado e entregue à morte. Nós queremos se basear em Marcos capítulo 15, a partir do versículo 21, vai contar a história aqui, vai contar sobre Jesus já carregando a cruz, que um certo Simão Cirineu foi pego pelo meio do caminho para ajudar Jesus a levar a cruz. Mas o que nos chama a atenção, e eu quero também te chamar a atenção nesta tarde, neste dia, o que significa tudo isso para nós, né? É muito falado, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, né? Semana da Páscoa, a qual muitos dizem, né? Mas o que significa para nós a crucificação? O que significou para mim e para você? O que significou para cada um de nós o sofrimento de Jesus Cristo? Muitas das vezes nós vemos aí, né, é muito comovente a história de Jesus. É uma história que quando nós vemos, muitos já até assistiram os filmes, né, relacionado à crucificação de Jesus Cristo. E isso muitas das vezes nos comove, né? Traz assim aquele sentimento que nós de dor, de perda, a gente chora, a gente sente ali o sofrimento de Jesus. Mas o que nós queremos trazer para você no dia chamado hoje é que não só esse dia, né? Deus abençoe nosso irmão Josias Martins, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que não seja só este momento, porque agora nós estamos vivendo um momento. E foi nesta hora, 3 horas da tarde, que Jesus deu o último suspiro na cruz. Chamado a hora nona, porque naquela época se contava de 3 em 3 horas. Hora nona, 3 horas da tarde, Jesus disse a última frase na cruz. Jesus dizendo 7 frases, ele disse 7 frases na cruz. Mas a última frase que ele disse foi: Pai, a ti entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Ele quis dizer, Pai, eu entrego o meu espírito porque meu espírito, todo espírito volta para Deus, todo espírito humano, né, de todo o corpo humano, né, volta para Deus. E ele disse, Pai, entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Ele quis dizer, Pai, o sacrifício foi feito, o sacrifício foi entregue. Aquilo que era para ser feito, eu fiz, eu me entreguei, me derramei, eu apanhei, eu fui crucificado, eu fui julgado e agora eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Que isso nesta tarde, neste dia chamado Sexta-feira Santa, não venha ser só uma lembrança para nós. Nós lembrarmos que Jesus morreu. Eu quero aqui rapidamente, né? Não quero ser assim tão cansativo a vocês, mas naquela época em que o pior elemento, a pessoa de pior espécie, o pior bandido da época, ele era levado para a cruz. A pessoa que cometesse um delito muito alto, um delito muito doloroso para as pessoas, era levado à cruz. E tinha várias formas de se crucificar, né? Na verdade, a palavra cruz, ela vem do latim, que significa crucius, né? E lá na antiguidade, na época de Jesus,
não se podia nem falar sobre cruz. Se você quisesse amaldiçoar uma pessoa, você falava assim, vou te levar para a cruz. Porque era uma forma da pessoa ser amaldiçoada, era uma forma da pessoa ser maldito. Então, se você chegasse perto, até mesmo de um judeu, falasse sobre cruz, ele já se repudiava você, porque cruz, né, vem da palavra crucius, que é do latim. Foi a tradução veio a palavra cruz. Então, naquela época, a cruz era para o pior elemento, era para a pior pessoa, era para uma pessoa da pior espécie. E Jesus, ele sofreu como um ladrão. Ele sofreu como um malfeitor. Ele sofreu com a pessoa da pior espécie, da pior qualidade. Ele foi crucificado, antes de tudo, ele foi parar no Sinédrio. Sinédrio vai falar que Jesus ali foi julgado por um crime religioso. E no Sinédrio não conseguiram achar isso. Mandaram Jesus para as mãos dos judeus, para os romanos, melhor dizendo, para os romanos, para eles julgarem Jesus, porque os romanos faziam um julgamento, né, de crime político, e Jesus também não cometeu um crime político. Porém, ele estava ali. Jesus, ele foi totalmente condenado, tiraram o seu nome do registro civil da época, falaram assim, olha, esse homem não tem direito a ter um nome registrado no registro civil, como todos nós temos o nosso nome registrado, né, num cartório de registro civil. O nome de Jesus foi riscado, o nome dele foi riscado. E verdade é que agora vai contar a história que Jesus agora foi dado a sentença. Antes mesmo, Pilatos vai até a sacada do palácio e pergunta e mostra-lhe, olha, lavo minhas mãos, não vejo condenação nenhuma neste homem. Mas a multidão gritava, crucifica Cristo e solta Barrabás, porque era naquela época, na época da Páscoa, se soltava, né, um bandido para crucificar o outro. E já tinham dois sendo crucificados. Mas o que chama a atenção, amados, rapidamente aqui para você entender, que Jesus ali, ele morreu dentro de 3 horas. Porque na verdade, vai dizer a história que quando quando um ser humano era levado para a cruz, porque tinha várias formas também de crucificação, né? Tinha uma forma até mesmo, eu estava até explicando, falando aqui com meu filho, com a pastora Rosa, nós estávamos aqui num debate antes de nós entrarmos aqui no ar, que tinha até uma forma de crucificação, que a pessoa ficava com as mãos para o alto, a mão para o alto, assim, crucificado, desse jeito. Quando não tinha forma de crucificação, que a pessoa ficava com os braços transpassados pelo braço da cruz, e os pinos e os parafusos, ou melhor, os pregos, eram pregados no calcanhar. Então a pessoa ficava com o calcanhar pregado assim, desse jeito. Tinha uma outra forma de cruzar os pés, tinha várias formas, conforme era o delito. Mas interessante que o lugar chamado Gólgota, chamado, né, ou traduzido para nós, traduzido como chamado lugar da caveira. Por quê? Porque lá era o seguinte, a pessoa ficava lá 3, 4 dias, levava-se 3, 4 dias para morrer. Era uma tortura mesmo, era uma tortura. Ficava ali até 4, de 3. E quem fosse para a cruz não tinha direito a sepulcro. Quem ia para a cruz não tinha direito. Bem depois já que estava só os ossos, depois de 1 ano, que aí a família podia pegar, né, os restos mortais, que seriam os ossos, e colocar dentro de dentro de um ossário, e colocar dentro de uma cova, dentro de um sepulcro, assim por diante, cavado nas rochas. Era mais ou menos assim. Porém, Jesus, dentro de 3 horas, Jesus morre. Mas antes disso, Marcos vai dizer aqui no capítulo 15, versículo 23, que deram mirra para ele beber, que era uma substância misturada, né, com vinho. Eles misturavam com vinho para lá se tornar como se fosse um éter. Éter era, na antiguidade, era se usado até mesmo, né, para tirar dor de pancada, dor de que você às vezes teve uma queda, aquelas dores que a gente tem que às vezes bate em algum móvel da casa e fica uns dias dolorido. Era mais ou menos para fazer isso, e deram para Jesus beber. Mas Jesus não tomou, ele jogou fora, porque era necessário ele sentir as dores. Porque Isaías tinha profetizado que ele levaria sobre si todas as nossas dores. Então eu te convido nesta tarde,
para dizer para você que não venha ser simplesmente uma lembrança. Ah, é verdade, Jesus morreu. Ou a gente lembrar e chorar, ficar emocionado porque Jesus morreu. Não. Na verdade esse sofrimento foi para que eu e você pudéssemos ter os nossos perdões, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados riscados, nossa dívida que a gente tinha com Deus ser paga, e para que nós pudéssemos alcançar a salvação, a redenção dos nossos pecados e estarmos na presença do Senhor. Então te convido nessa tarde, que não venha ser meramente uma sexta-feira santa. Olha, Jesus não abriu a sua boca no sinédrio, só disseram assim: você é filho de Deus, vocês dizem. Mas você é filho, e batiam em Jesus, machucaram Jesus, feriram. E ainda por si Pilatos vai e coloca, quando Jesus vai pela via dolorosa, para pegar a via dolorosa, para começar a carregar a cruz, já se desvaindo em sangue, porque antes mesmo dele ir para a cruz, ele foi amarrado num tronco, foi ali lançado, rasgar as suas vestes, a qual o profeta tinha falado que iam rasgar as suas vestes, repartir as suas vestes. E Jesus ali foi chicoteado, 40 menos uma. Chicotes que tinham, era um chicote que tinha 8 tiras, e em cada ponta de cada tira tinha um objeto cortante, tinha lança, tinha osso de carneiro, e batia, e machucava, arrancava os pedaços das costas de Jesus. Tudo isso, e Jesus ali calado, sofrendo calado. Se fosse qualquer um de nós, não suportaria. Mas Jesus ali ele estava ali como um ser humano, mas Deus deu graça para ele suportar, porque o final era a cruz. O final era a cruz, mas o final da cruz significaria, aleluia, a salvação, a redenção. Ei, então você nesta tarde, você que está afastado, você que se afastou da presença do Senhor, você que é um simpatizante, não, eu acho legal a Bíblia, eu acho legal o que está escrito na Bíblia, eu acho legal quando os pastores pregam, as pastoras pregam, eu acho legal, mas hoje eu te convido a você ter aleluia, você conhecer verdadeiramente esse amor, porque foi por amor que ele carregou a cruz, uma coroa de espinhos esses que eram espinhos venenosos, porque Jesus sentiu, aleluia, por isso que ele pediu água, porque segundo vai dizer alguns estudiosos, historiadores, diz que Jesus sentiu febre na cruz, por isso que ele pediu água para beber, me dê água para beber, aleluia. Eu quero te dizer nesta tarde, este sofrimento não foi para dizer, olha, que ele era o filho de Deus, não, ele sofreu como um ser humano, como eu e você, ele sofreu, mas ele foi no meu lugar e foi no seu lugar, porque verdade é que nós não tínhamos mais condições de estarmos na presença do Senhor, mas o amor de Deus, por amor, eu disse isso na quarta-feira na live, vou terminar dizendo para você, aleluia, antes mesmo de Deus criar tudo, antes mesmo de Deus criar o mundo, o universo, todos os animais, o homem, enfim, tudo, primeiramente Deus se preocupou em salvar o homem. Primeiramente Deus falou, nós vamos criar Adão e Eva, vai ter a queda, e não vai poder ficar assim, porque eu não trouxe o homem ao mundo para sofrer, eu não trouxe o homem ao mundo, ei, Deus não te trouxe a esse mundo para você ser condenado, para você ser lançado ao reino das trevas, não, Deus te trouxe a esse mundo para você alcançar a salvação. Então aproveita esse momento, aproveita essa tarde, você que está aí, você que vai assistir depois, aproveita, assume um compromisso com o Senhor. Peraí, eu não estou te pregando uma religião, estou falando do sofrimento de um homem chamado Filho de Deus, que ele foi inocentemente, Jesus não cometeu nenhum crime, eu estou te mostrando que a cruz era para criminoso, a cruz era para a pior espécie de elemento que tinha na época, e Jesus foi crucificado assim, sabe por quê? Ele sentiu as dores, ele sentiu as nossas dores, as dores de um ser humano. Então eu te convido nessa tarde, venha ter uma experiência nova com Jesus Cristo. Aproveite essa tarde, esse momento chamado Sexta-feira Santa, né? E foi ali colocada a coroa. É interessante que naquela época era comum eles exporem o crime das pessoas, né? Na rua, sair mostrando para todo mundo na rua, isso aqui é criminoso, não precisava nem apontar. Colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho, escrito Rei dos Reis, né? Rei dos Judeus, melhor dizendo. E ali o que aconteceu? Jesus ele foi carregando a cruz pela via dolorosa. E passando por 14 estações, que também eu não quero aqui estender, não quero ser cansativo a você. E por fim, Jesus agora chegando a hora, perto da hora nona, ele vai exclamar
dizer Eli, Eli, lama sabachthani, ou lami sabachthani, né? Mais ou menos assim que diz o versículo, né? Eloi, Eloi. Outros dizem, aqui em Marcos diz Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus quis dizer, Pai, tá doendo, tá doído, eu tô sofrendo demais, eu já não tenho mais fôlego, porque ficar nessa posição pendurado, isso vai comprimindo o pulmão e a pessoa vai perdendo o ar. Procura o ar e cai de novo a cabeça, porque Jesus não estava aguentando. Mas ele disse, e Deus olhou dos altos céus e disse assim, não é necessário, meu filho, porque ele foi chamado o Cordeiro. O Cordeiro, aleluia, porque na antiguidade se oferecia um Cordeiro, e Jesus foi oferecido como um Cordeiro. Então eu te convido nessa tarde, a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, tome uma decisão, venha, você que se afastou, volte para a presença do Senhor. Talvez algo aconteceu, algo, né, te machucou, não sei o que aconteceu, mas o importante é que alguém sofreu por você. Talvez você está numa situação aí de sofrimento, talvez você está procurando uma solução, talvez você está procurando algo de melhor para a sua vida. Eu te convido, venha para Jesus Cristo nesta tarde. Venha saber que Jesus Cristo, Ele sofreu tudo isso por amor a você. E não importa o que você anda fazendo, não importa o que você faz, não importa quem você é. O importante é que Ele diz assim para você, eu te amo. E por fim, quando Jesus ali estava morto já, Jesus já morrendo, já estava morto, que ele disse a última frase na cruz, Pai, entrega o meu espírito. E naquela época era comum para as pessoas morrerem mais rápido. Quem estava pendurado na cruz, o soldado vinha e quebravam as pernas. Quebrar as pernas do soldado que estava à esquerda, quebrar as pernas do soldado que estava à direita. Mas quando foi chegar em Jesus, um dos soldados lembrou e disse assim, ei, pera lá, na lei diz que não pode quebrar nenhum osso desse homem, porque vai se lembrar quando Moisés fez a primeira Páscoa, a primeira ceia. Deus ali falou, Moisés, pega um novilho, pega um cordeiro novo, mas não quebre nenhum osso, porque isso simboliza Jesus Cristo, meu filho. Sabe o que significa isso? Tentaram quebrar o evangelho, tentaram quebrar a palavra, tentaram quebrar o anúncio da palavra, mas não conseguiram. Tentaram parar matando Jesus. Jesus morreu, verdade, é verdade, está na Bíblia, todos nós sabemos isso, mas uma coisa é certa, eu não estou pregando um Jesus morto, eu estou pregando para você um Jesus que morreu sim. O inferno fazia a festa que Jesus estava morto, mas ao terceiro dia, ao domingo, Jesus ressuscitou e vive para todo sempre, a qual o apóstolo Paulo diz que todo joelho se dobrará e reconhecerá que ele é o Filho de Deus. Então, pegue para você esta mensagem, que não venha ser uma simples mensagem, realmente a gente chorar, porque a gente chora, a gente tem sentimento, né? E ver uma pessoa inocente sofrer, mas que não venha só ser isso na sua vida. Que venha ser na sua alma, você sentir ali o sofrimento, mas ao mesmo tempo falar, foi por mim, por isso eu estou aqui. Ei, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Então fique com este vídeo nesta tarde, amém? Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Quero te fazer um convite, hoje à noite, nós estaremos hoje à meia-noite, nós estaremos com o clamor da madrugada. Eu te convido a estar conosco, venha estar conosco, nós estarmos orando, intercedendo. Aproveite o momento. Aproveite agora que alguém sofreu por você. Que alguém foi parar na cruz por você. Alguém pagou a dívida por você. Só basta você agora falar, eu quero servir a Cristo, eu quero estar na sua presença. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma tarde abençoada. Fique com essa reflexão para a glória do Senhor. Amém? E fique todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.